Olá pessoal, André Martins do Mais 6 Podcast aqui, mais uma semana para falar de fantasy, trazer aqui as sugestões. Tivemos muitos jogos interessantes na semana passada, Jerry Jeudy brilhando, que a gente trouxe aqui como lei do ex, Bucky Irving lá em Tampa Bay, numa atuação totalmente explosiva no jogo, foi pro overtime. Então vamos trazer aqui, como a gente trouxe na semana passada, jogo a jogo, né? Alguns com mais profundidade, alguns com menos, mas certamente vamos tocar em todas as partidas. Lembrando que nós temos 6 times em bye, então fica mais complicado de escalar. Mas se você gosta desse conteúdo, por favor, deixa o like aqui no vídeo, segue nosso canal. Nós temos também um podcast que é divulgado terças-feiras à noite. E muito obrigado pelas participações que a gente teve aí. Tivemos 2 vídeos já do Detonado aqui com boa audiência, 7 mil views, 10 mil views. Então acho que tem bastante gente interessada em fantasy aí no Brasil. Então vamos fazer essa comunidade cada vez mais forte e engajada. Então, indo direto aqui para o assunto, nós temos primeiramente, 6 times em bye, então uma rodada muito difícil de escalar. Colts, que não tem um corpo de wide receivers dos mais atrativos, mas tem o Anthony Richardson, tem o Jonathan Taylor. O Houston Texans deixa muita gente aí na saudade, com Joe Mixon e Nico Collins, principalmente. Denver Broncos, recentemente, Cortland Sutton, Bo Nix. Os running backs a gente sabe que é complicado. A gente teve mais uma semana aí com o Jaleel McLaughlin pegando todo o trabalho do Javonte Williams. Outra semana foi o Audrey Castleman, então muito difícil, mas é um time que também faz falta. Baltimore Ravens, Lamar Jackson, Derrick Henry, 2 dos principais ativos de fantasy, mais Mark Andrews, um grande tight end. Washington Commanders com Terry McLaurin, Brian Robinson, que teve uma ótima semana 13, Jalen Daniels, Terry McLaurin, e por fim o New England Patriots, que tem o Drake May, que vem ascendendo, e o Ramondre Stevenson e um corpo de recebedores que não tem grande expressão, mas vira e mexe temos algumas surpresas. Vamos lá, primeiro jogo amanhã, Thursday Night Football. O Green Bay Packers está com campanha 9-3, vai visitar o todo-poderoso Detroit Lions, que é favorito por 3 aqui. O Detroit Lions, assim como o Kansas City Chiefs, está 11-1, mas com futebol americano mais vistoso, mais gostoso de ver. Falando aqui das defesas, né? Você tem uma defesa de Green Bay que vai muito bem contra o jogo aéreo, né? Então, assim, essa tabela aqui é da temporada toda, mas eu gosto de ver o corte de 4 jogos que traz mais tendências, né? Então, esse fato relevante que eu coloquei aqui, quarta melhor defesa contra wide receivers nos últimos 4 jogos, só tomou um touchdown. Então, o Green Bay fazendo um bom trabalho de defesa, mesmo com algumas lesões que não são sérias, né? São jogadores que estão aí semana a semana sendo avaliados pelo departamento médico. Já a defesa dos Lions, você pode ver que tirando contra wide receivers, realmente é uma defesa muito forte aí, tudo vermelhinho. Se você pegar aqui os maiores números, são os piores de enfrentar, né? Então, contra Tyrants, a melhor defesa da liga, contra running backs, a segunda melhor, e é a número 1 contra running back nos últimos 4 jogos, apenas 9,4 pontos para running backs. Até por isso eu não indiquei aqui o Josh Jacobs, embora seja um dos principais running backs da liga, né, e tenha jogado bem os últimos jogos, ele parece que está meio machucado, mas não está 100%, e considerando aqui essa defesa, tem que monitorar a situação dele. Acho que é difícil ter coisa muito melhor no elenco se você tem o Josh Jacobs. Mas o que a gente chamou a atenção aqui, wide receivers, aí depende de quem você tem no elenco. O Romeo Doubs está fora do jogo, então vai acabar sobrando mais targets para o Christian Watson e para o Jaden Reed, que é o principal recebedor desse time. E colocamos aqui como sugestão o Tucker Kraft, a sugestão de não escalar ou ver se você tem algo mais interessante, o Tucker Kraft, por conta da defesa dos Lions ser a melhor contra Tyrants. O Jordan Love está fazendo uma temporada boa, com muitas interceptações, assim, não é uma temporada como a do ano passado, que foi brilhante, principalmente na segunda metade, mas acho que vale escalar aqui os wide receivers de Green Bay, se você tiver, principalmente por conta da ausência do Romeo Doubs, e evitar o Tucker Kraft. Se você não tiver outro tight end, obviamente ele pode ser iniciado, ele tem jogos com touchdown e com bastante jardas que ele vai muito bem. Já no Lions a gente inverteu aqui. Obviamente, Amon Hassan Brown, Jahmyr Gibbs, David Montgomery são aqueles obrigatórios, né? Must start, como os americanos dizem. Mas eu coloquei o Sam Laporta, que está tendo
Laporta, que está tendo uma temporada de altos e baixos, mas vem ganhando aí tração na hora certa, no final da temporada. Acho que pela defesa do Green Bay, se der muitos pontos para tight ends e pela ascensão do Laporta, que fez 2 touchdowns no dia de ação de graças, na quinta passada contra o Bears, acho que é um jogador que está num momento bom e vale a aposta, mesmo se você tiver outros tight ends no elenco. E eu deixaria de fora, se for possível, o Jameson Williams, né? O Amon-Ra St. Brown tem o maior target share. O Jameson Williams é um jogador mais que chama de ameaça deep threat, né? Uma ameaça de fundo de campo. Então, com essa defesa hiper competente aqui do Green Bay, eu evitaria o Jameson Williams. É um jogador de grande upside, mas também que tem algumas partidas que faz muito poucos pontos. Aqui eu contrapus a temporada do Tucker Kraft contra o Sam Laporta, porque o Sam Laporta começou muito mal, ele só foi fazer o primeiro touchdown dele na sexta, aí ele deu uma engatada, jogo sim, jogo não, ele tá fazendo touchdowns, na última fez 2, como eu mencionei. Ele foi o tight end 1 na temporada passada, foi draftado muito alto no Fantasy nessa temporada, mas é um grande ativo aí de Dynasty, mas nessa partida eu acho ele mais interessante que o Tucker Kraft, que vocês podem ver aqui, ele tem até mais touchdowns, salvo engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 touchdowns contra 5, né, eles têm 5 do Sam Laporta, mas ele é um jogador muito volátil, né, você vê aqui que se ele não faz touchdown, raramente ele fica aí no top 10 de tight ends, então, assim como todo o corpo de recebedores do Green Bay, é um pouco difícil acertar qual jogo que ele vai bem. Mas, de qualquer forma, nesse matchup eu acho que não é vantajoso para ele. Mas, assim, posso falar, é um jogo de divisão, é um jogo que pode ser 6-6 ou... né, 6-6 não, 9-6 ou 33-30, porque são dois times explosivos. Então, assim, se você tem armas desses times, a gente tenta aqui acertar de acordo com a defesa, mas são dois ataques muito poderosos. Então, se você não tem opções, todas as opções de ataque aqui entre as principais são viáveis. Próximo jogo, Seattle Seahawks 7-5, líder da NFC West, visita o segundo colocado, né, o Arizona Cardinals, que está 6-6, então aí um jogo de diferença. Se o Arizona ganhar esse jogo, eles empatam no recorde. Se o Seattle ganhar, abre 2 jogos. Esse jogo é em Arizona, o outro jogo que foi 16-6, salvo engano, um jogo bem estranho, foi em Seattle. Então, o Arizona é favorito por jogar em casa aqui por 2,5 pontos. A defesa de Seattle é bem mediana, mas é a terceira melhor contra o wide receiver nos últimos 4 jogos, levou apenas 2 touchdowns. A defesa do Arizona também é mediana, ela vai bem contra a tight ends, como vocês podem ver aqui, ela é a 26ª, né? Contra tight ends, e o fato relevante aqui nos últimos 4 jogos é a 7ª melhor. Então são duas defesas que não são brilhantes, mas nos últimos 4 jogos, terceira melhor e 7ª melhor contra wide receivers. Posto isso, eu acredito que pode ser um jogo muito bom do Geno Smith. Tanto o Geno Smith quanto o Kyler Murray aqui, as duas recomendações de quarterback para começar o jogo, são jogadores voláteis, têm grandes semanas e semanas muito fracas. Então aqui, na verdade, a leitura é de que pelas defesas e por ser um jogo que eu acho que os dois precisam muito ganhar, eles vão arriscar, vão procurar seus principais receivers. O Dino vai procurar o DK e o Jackson Smith-Njigba. O Kyler Murray vai procurar o Marvin Harrison Jr. e o Trey McBride, que a gente sabe que são os principais, são os alvos favoritos dele. E eu evitaria os 2 corredores aqui. Estou falando do Kenneth Walker e do James Conner, que são ótimos corredores, obviamente, mas nos últimos jogos, como a gente vai ver aqui, no próximo slide, eles têm perdido um pouco de tração. São 2 jogadores, né? O Kenneth Walker é mais jovem que o James Conner. O James Conner nunca terminou uma temporada saudável. Tomara que ele termine essa. Mas são dois running backs suscetíveis a lesões como tantos outros. Então eu não sei se eles estão sentindo as lesões, ou se o próprio cansaço, ou se são coincidências de matchup, mas eu evitaria eles aqui, embora eu ache difícil que você tenha opções muito melhores. Então fica um sinal amarelo aqui para os dois, embora sejam 2 running backs excelentes. Então você pega aqui o começo do James Conner muito forte, vários jogos acima de 100 jardas, com touchdown. A gente não tem aqui as estatísticas de receber, mas ele recebe bola também, então um time que usou ele a exaustão. Aí nos últimos 3 jogos, ele 12 carregadas, 7 carregadas, aí voltou a 17 carregadas no último jogo. Então um jogador que vem aí numa regressão de touchdowns e
Você vê aqui vários pontinhos amarelos na temporada dele. Ele começou muito bem, running back 8, 7. Depois acabou ficando ali muito em running back 19, 35. Aí ele voltou a ser running back 4 com um touchdown, né? Não com muitas jardas, mas com touchdown contra os Jets na semana 10. Nos últimos 2 jogos, metso, né? Não é o que você espera aqui, 9, 10 pontos do James Conner. Então, vamos acompanhar ele contra Seattle, contra New England, contra o Carolina. Ele tem um bom calendário aqui até o final da temporada, principalmente para fins do Fantasy aqui. Mas fiquem de olho, porque a produção dele tá caindo um pouquinho nos últimos jogos. E o Kenneth Walker, mesma coisa. Ele teve 2 jogos decentes, de 14 pontos, 13, 14 pontos. Então não é tão preocupante assim. Mas comparado com o início de temporada dele, você pega aqui os primeiros jogos, ele perdeu as rodadas 2 e 3. Mas você pega as semanas 1, 4, 5, 6 e 7, ele foi running back 2, running back 9. Então, assim, a mensagem é: nos primeiros 5 jogos, a pior colocação dele foi running back 15. Nos 5 jogos agora, né, nos primeiros 5 jogos, a pior posição foi running back 15. Nos últimos 5 jogos, a melhor posição foi running back 15. Então, fica aí o farol amarelo para o Kenneth Walker, que tem um reserva muito bom, assim como o reserva do James Conner, que é o Trey Benson, é bom também para você ter como reserva caso aconteça alguma lesão. Então, são dois running backs reservas interessantes. O Zach Charbonnet já é mais comprovado, tem feito alguns touchdowns, tem muito mais oportunidades que o Trey Benson, mas são 2 jogadores interessantes. O Trey Benson rookie e o Charbonnet no segundo ano. Jogo importante aqui, Atlanta em baixa, visita Minnesota. Atlanta tá 6-6, Minnesota tá 10-2, uma campanha incrível dos Vikings, sob a batuta do Kevin O'Connell, que é o técnico jovem deles, especialista em quarterbacks e etc. O Vikings é favorito por 5,5 pontos. E acho que as grandes mensagens aqui, cara, a defesa de Atlanta é uma bagunça contra o passe. Inclusive, apesar do ataque não tá muito bem, mas é a defesa, que é a secundária, que tem afundado esse time. Vocês veem, nos últimos 4 jogos, é a terceira pior defesa contra wide receivers, né? Tomou 5 touchdowns. Então, até por isso a gente está sugerindo aqui a escalação do Jordan Addison, né? Em adição aos óbvios TJ Hawkinson e principalmente o Justin Jefferson. E é uma defesa boa contra a corrida. Então, de novo, Aaron Jones, cara, no mesmo caso do Kenneth Walker e do James Conner. Ele assim, não tem muitas opções melhores do que ele, mas se você tiver em dúvida, tem uma abundância de opções, acho que fica aqui o aviso da defesa de Atlanta, se é competente em alguma coisa, é contra a corrida. Então essas são as 2 sugestões do Atlanta, que é o azarão aqui no jogo, e pode, cara, ver a sua liderança na NFC Sul mais ameaçada ainda pelo Tampa Bay. Então esse é um jogo aqui que provavelmente eles vão perder e aí vão ficar em maus lençóis, vão para um losing record, vão para 6-7, e aí eu quero ver, porque como a gente disse ontem no podcast, o calendário do Tampa Bay é muito mais amigável, muito mais acessível do que o deles. E a defesa aqui de Minnesota, muito competente contra a corrida e muito fraca, né, olhando a temporada toda, contra wide receivers, tá? Então acho que o Drake London e o Darnell Mooney são opções legais. Eu coloquei o Kirk Cousins aqui porque ele vem de um jogo péssimo contra o Chargers, ele teve 4 interceptações, tem muita gente falando para começar o Michael Penix, que é o reserva dele, que é rookie, mas aqui é lei do ex também, meu filho. O Kirk Cousins jogou algumas temporadas e muito boas no Minnesota Vikings. Acho que ele vem aí com a faca entre os dentes para fazer um bom jogo, conectando com o Drake London, conectando com o Bijan Robinson, conectando com o Darnell Mooney. E o cara que você não vai escalar essa semana, ou deveria evitar, é o Kyle Pitts, que, de novo, a gente sempre fala isso, ele foi draftado como unicórnio, um cara muito único, etc. Até hoje, né, já tá no terceiro ou 4º ano, e não mostrou a que veio. Então, assim, a não ser que você esteja realmente desesperado no tight end, evite o Kyle Pitts. Mas vamos nos divertir aqui com o Kirk Cousins depois de um jogo péssimo, visitando sua ex-equipe. Então, todo um tempero especial aqui, Atlanta jogando em Minnesota. E aqui só para mostrar que o Darnell Mooney também começou muito bem a temporada.
Você vê, ele foi wide receiver 3 na 5, mas assim, são dois jogadores que eles são os wide receivers 2, né? Eu coloquei só eles dois no slide aqui para dizer que vão ser raros os jogos que eles vão ter mais targets e mais pontos do que os respectivos titulares, Justin Jefferson e Drake London. Mas eu queria mostrar a inversão de papéis aqui, né? A inversão do timing dos dois. O Darnell Mooney começou bem a temporada, principalmente em termos de jardas ali, ó, nas primeiras rodadas, 88, 66, 56, 105 jardas. Aí depois voltou a ter 3 jogos perto de 90 jardas, alguns touchdowns. E o Jordan Edison começou, ele teve uma semana boa ali na semana 4, mas depois semanas muito fracas, voltou a performar na semana 9 e aí agora na semana 11 e 12, ele teve uma semana explosiva aqui com 30 pontos, né, contra Chicago. A gente chegou a mencionar isso e sugeriu não escalar ele na semana passada, acabou dando certo, né, porque os alvos devem voltar para o Justin Jefferson. Mas só para mostrar a natureza deles aqui, então o Jordan Ellison vem numa tendência melhor que o Darnell Mooney, mas são dois jogadores interessantes para esse jogo, que deve ser realmente um jogo interessante em termos de jogo aéreo. Cleveland e Pittsburgh, mas mais um jogo aqui de divisão, de novo, um jogo que pode ser 9-6 ou 33-30. A defesa do Cleveland muito forte contra wide receivers, é a quinta melhor nos últimos jogos aqui contra a recepção de running backs, até por isso a gente colocou aqui um aviso para o Jaylen Warren, que é a reserva do, né, ele é o running back 2 para o Najee Harris, mas ele recebe muitas bolas. No caso, a defesa de Cleveland, a única coisa que eles fazem bem aqui, não, brincadeira, não é a única coisa, mas os running backs não têm grande sucesso no jogo aéreo. Então, já aproveitando aqui, falando do Steelers, George Pickens, muito óbvio, ele e o Russell Wilson vêm assim, on fire, estão voando. Cara, é um dos 10 ou 15 melhores wide receivers aí na atualidade da liga, então não deixe de escalar o George Pickens nesse matchup. Eu nem falei, mas o Cleveland Browns está 3-9, o Pittsburgh Steelers está 9-3, então o recorde inverso aí dos rivais de divisão. Então, mas assim, é sempre um pega para capar. Acho que vai ser um jogo bem franco. Eu espero que seja com muitos pontos, e acho que a tendência é essa. Então, George Pickens seria a sugestão positiva e o Jaylen Warren a negativa. Já do lado do Cleveland, né, vocês viram o que aconteceu lá em em Denver. O James Winston passou para quase 500 jardas, 2 pick six. Então ele é um quarterback altamente aleatório, tanto para o bem quanto para o mal. O Jerry Jeudy teve uma atuação, acho que a melhor da carreira dele, 200 jardas. Mas mesmo assim, se você pegar os outros wide receivers e o David Njoku, né, que é o tight end, tiveram atuações explosivas. Então, um cara que passa aí 40 vezes, 50 vezes no jogo, você não precisa nem ter um target share muito alto para ter uma atuação boa. Então, acho que fica o recado aqui de não só os wide receivers, mas todos os recebedores de passe, né, contando com o David Njoku do Cleveland Browns, e evitar o Nick Chubb, que vem numa temporada um pouco mais difícil. Ele voltou de lesão, a gente vai colocar aqui no slide. Ele só voltou na semana 7 e assim, ele chegou em 60 jardas só no jogo retrasado contra Pittsburgh, no qual ele fez 2 touchdowns lá na neve, num jogo emocionante. Mas eu não sei se esse é o ano dele, tá? Eu não sei se o ano que vem também vai ser, porque ele já é um jogador com muitas lesões e com mais idade para running back. Mas você tá vendo o Kamara, Derrick Henry, Joe Mixon e Josh Jacobs, tantos outros com mais idade para running back, mas acho que no caso do Nick Chubb ele tem essas lesões mais agravadas, então acho que é um jogador que dá para escalar, dá para ter no elenco, mas contra uma defesa aqui como a de Pittsburgh e um time que está passando tanto, né, e que nunca está na frente do placar para poder usar mais o jogo corrido para gastar o relógio, acho que ele pode ser evitado. Então eu só coloquei aqui para contrapor o uso dele contra o nosso Najee Harris, que tem aí praticamente entre 15 e 20 carregadas, para não falar dos passes também, né? Então ele tem mais de 20 oportunidades em muitos jogos. Então, a gente está falando aqui do Najee Harris, um running back muito mais óbvio, até por ser mais jovem, menos lesões, mas para contrapor eles aqui e dizer das preocupações com o Nick Chubb, que é um excelente jogador, tem uma carreira incrível, mas, enfim, teve essa lesão
e não tem performado apesar dos 2 touchdowns contra o Pittsburgh. Outro jogo interessante, Chicago visita São Francisco, 2 times muito em baixa. O Chicago tem até jogado melhor, né? Eu diria que o Chicago tem mais razões para ficar animado do que o São Francisco 49ers, porque eles têm perdido muitos jogos no detalhe, em erros de kick, em bloqueio de kick, em erros da comissão técnica, né? Como foi o último jogo no Thanksgiving contra o Lions. Eles podiam ter ganho dos Lions, ou pelo menos levado para o jogo mais adiante. Bears estão 4-8, São Francisco 49ers 5-7, quem diria, um time que esteve no Super Bowl, mas mesmo assim, jogando em casa, São Francisco 49ers favorito por 4,5 pontos. Lembrando que Christian McCaffrey e Jordan Mason estão fora da temporada, estão ambos na Injured Reserve, então, e pela defesa do Bears ser fraca contra corrida, a gente está colocando o Isaac Guerendo, que é um rookie, que vai ter oportunidade da carreira dele aí até o final dessa temporada, de jogar nesse esquema do Kyle Shanahan, que já foi mais bem sucedido, mas de qualquer forma, se eu fosse um running back, eu gostaria de estar na posição do Isaac Guerendo. E aí, já aproveitando aqui o São Francisco, eu evitaria os wide receivers, o Brock Purdy de novo. Teve um jogo muito ruim contra Buffalo. Tudo bem que na neve, tudo bem que uma defesa difícil de Buffalo, mas eu evitaria os wide receivers, tanto o Debo quanto o Juwan Jennings. Talvez o George Kittle seja a melhor opção, por estar tendo uma temporada excelente, mas assim, Brock Purdy não 100%, contra uma defesa muito competente de Chicago, das melhores da liga aí contra quarterbacks e wide receivers. E então comece Guerendo e evite os recebedores de passe, a não ser o George Kittle, né? Que é difícil você ter uma opção de tight end melhor. O São Francisco 49ers, nos últimos 4 jogos, foi o time que mais cedeu pontos para running backs. Por isso, estaremos iniciando, a gente que já sugeriu algumas vezes para não começar o DeAndre Swift, acho que esse jogo é uma boa oportunidade para ele, por esse ponto da defesa do São Francisco 49ers ser a 6ª pior na temporada e a pior nos últimos 4 jogos. Então, DeAndre Swift volta com tudo. DJ Moore e Keenan Allen têm que ser escalados. Semana passada a gente chamou a atenção para isso e eles explodiram contra os Lions. E eu evitaria o Cole Kmet, cara. Ele tá tendo, como eu disse do Kyle Pitts, além da defesa de São Francisco ser muito boa contra tight ends, eles pontuam muito pouco, tá tendo uma temporada ruim. Você vê o Caleb Williams engatando, conseguindo conectar os wide receivers, mas Cole Kmet muito 8 ou 80, muito mais 8 do que 80 nos últimos tempos. Então, assim, é um jogo interessante, tem poucas implicações de playoff aqui, porque assim, o São Francisco até tem chance, mas muito difícil, né? Seattle já abriu 2 pontos, mas assim, nunca se sabe. É um time devastado por lesões, e o Deebo Samuel não tá lesionado, mas é como se tivesse. Então, vamos ver se São Francisco é tão favorito assim nesse jogo. Eu acho esses 4,5 pontos aqui, talvez muito, para 2 times que um vem numa tendência boa, outro vem numa tendência pior. E aqui a gente só para comparar os 2 quarterbacks, como o Caleb Williams engatou aí nos últimos 3 jogos atuações 231 jardas, 340 jardas, 256 jardas, passou para 2 touchdowns, depois 3 touchdowns contra o Detroit. Então é o que eu disse, né? Ele tá com uma conexão boa com os wide receivers, que eu espero que desague para uma boa atuação agora do DeAndre Swift, que já esteve melhor na temporada, e o Brock Purdy, que tá numa temporada média, vamos dizer assim, mas só para chamar a atenção da última atuação aqui. 1,15 fantasy points, 18 passes. Ele jogou 100% dos snaps, tá? Está certo, ele jogou 100% dos snaps, passou 18 vezes, completou 11 para 94 jardas. Então, óbvio, como eu disse, é difícil enfrentar Buffalo, principalmente com o tempo do jeito que estava, né? Mas muito preocupante, seja pelo lado físico, seja pelo lado técnico, pelo lado psicológico. Enfim, vamos ver o que acontece nessa partida. Próximo jogo, jogaço de divisão de 2 times que provavelmente, né, o Kansas City com certeza, mas o Chargers provavelmente estará nos playoffs. Jogo lá em Arrowhead, Chargers 8-4, Kansas City 11-1, Kansas City favorito por 3,5 pontos. E vamos lá, defesa dos Chargers a 6ª pior contra wide receiver nos últimos 4 jogos, cedeu 6 touchdowns, até por isso estamos sugerindo aqui DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins, ele teve um jogo, eu acho que ele teve 9 alvos, o último jogo,
contra Las Vegas. 9 alvos e 4 recepções para 90 jardas. Então é um cara que está sendo procurado pelo Mahomes por razões que variam aí. Não recebeu 5 passes, tem drop, tem erro de passe mesmo, etc. Mas acho que é um cara que, nesse jogo aqui, nesse matchup, que promete ser um jogaço, né? São 2 defesas incríveis, mas 2 times que querem muito vencer. É um jogo que é até bem mais importante para o Chargers, né? Imagina se o Chargers vence o seu principal rival, que costuma ganhar a maioria dos jogos, embora o Chargers ainda ofereça mais resistência do que principalmente Las Vegas e os Broncos. É um jogo aqui que para o Chargers pode querer dizer muito mais. Então, assim, DeAndre Hopkins, vamos com ele. E aqui o Kelce, ele tá numa fase mais difícil, né? A defesa do Chargers não é tudo isso, mas aqui fica mais uma... Eu já falei aqui várias vezes, né? Eu tenho o Travis Kelce em alguns dos meus times, até em Dynasty, mas ele... Assim, ele ainda tem muitos alvos, mas ele parece com uma velocidade, com uma explosão menor. Pode ser impressão, pode ser coisa do dia, mas se você tiver, eu acho que você não vai ter, mas se você tiver opções melhores aqui do que o do Travis Kelce, eu acho que pode ser um jogo mais difícil para ele pelo caráter de jogo de defesa e jogo de divisão, sempre carregado de tensão. Então, assim, as 2 defesas aqui vêm nos últimos 4 jogos bem mal contra wide receivers. Então o Led McCown, que fica aqui como uma sugestão, ele vem uma temporada bem interessante. Ele começou lesionado, agora engatou. É um rookie interessante. Ele não é da prateleira do Ja'Marr Chase, do Justin Jefferson, do CeeDee Lamb, mas é um jogador interessante e tem sido cada vez mais procurado pelo Justin Herbert, tá? E eu evitaria o Gus Edwards, já falamos dele aqui, um running back já fase final de carreira, tem 28, 29 anos, não tem tido a mesma produtividade que o J.K. Dobbins, que se machucou, teve, tá? E você ainda tem o Caimani Vidal, que seria o terceiro running back, agora o segundo, que é um rookie também, não tem tido muitas oportunidades, mas muita gente diz que ele tem muito mais potencial, até pela idade, do que o Gus Edwards. Então ficam aqui essas sugestões pro jogo. Os 2 times vêm de jogos com poucos pontos. Vamos ver o que acontece nesse jogo aqui. As 2 defesas são muito boas. Esse jogo é o contrário. As 2 defesas são péssimas. Não temos muitos playmakers no Dallas, temos vários playmakers no Bengals. O Bengals chega a 4-8 contra o Dallas 5-7, mas favorito, mesmo visitando os Bengals, são favoritos por 5 pontos. E faz sentido, né? O Dallas, desde a lesão do Dak, e o ano todo aí, mesmo com o deck já tava difícil, muito por conta da defesa e o jogo corrido que até encaixou agora, mas ainda não é brilhante. Então vamos às sugestões aqui. O Bengals, vamos meio naquela pegada de escala todo mundo, vamos de Burrow, vamos de Chase Brown principalmente, ele tem tudo aí para destruir essa defesa do Dallas. T. Higgins e Ja'Marr Chase nem se fala. Então, assim, a defesa do Dallas... fraca, né? Você vê aqui, ela sempre foi fraca contra running backs, mas ela é a 4ª pior contra wide receivers nos últimos 4 jogos. Você deu 5 touchdowns. Então, dá para esperar touchdowns aí da dupla T. Higgins e Ja'Marr Chase. Joe Burrow vem jogando muito bem, apesar de já estar virtualmente eliminado dos playoffs. Uma pena, porque a defesa dos Bengals também é muito fraca. Então, eu iria aqui de Rico Dowdle e... como é que é o nome dele? Meu Deus do céu. Brandon Cooks, eu não coloco os nomes aqui, às vezes foge. Brandon Cooks, veterano, o CeeDee Lamb talvez não jogue, ele tá questionable, né? Questionável pro jogo. Então, assim, em jogo de defesa ruim, vamos embora com todo mundo aqui, mesmo com o Cooper Rush, eu entendo que, assim como o CeeDee Lamb teria, o Brandon Cooks tem um bom upside aqui nesse jogo, principalmente se o deck não jogar. Então tem tudo para ser um jogo com placar alto, 2 defesas ruins e um ataque excelente e um ataque ok do Dallas aqui, sem o quarterback e talvez sem o seu principal wide receiver. Tem tudo para ser um jogo, no mínimo, engraçado e interessante. E eu não troquei o título aqui, não sei se alguém percebeu, mas tá Chargers at KC. Na verdade é Bengals at Dallas, ou Cincinnati at Dallas. Agora, fechando a rodada com os jogos, que a gente não vai entrar tanto no detalhe, jogo aqui dos eliminados, New Orleans visita Nova York, New Orleans 4-8 visita Nova York 2-10,
New Orleans favorito por 4,5 pontos, porque tem um quarterback decente que é o Derek Carr, embora faltando muitas armas aí, Taysom Hill se machucou, Chris Olave se machucou, Rashid Shaheed se machucou, banho de sangue aí no elenco dos Saints, que também trocaram de técnico no meio da temporada. Eu acho que só o Camara é um ativo realmente desejável aqui pro New Orleans Saints. E o Malik Neighbors, porque a defesa dos Saints é uma mãe também, é maravilhosa, maravilhoso jogar contra eles. Então o Malik Neighbors, que é um dos melhores ativos aí de Dynasty, um dos melhores jogadores jovens da liga, tem tido altos e baixos. Eu acho que nesse jogo aqui, se você tem o Malik Neighbors, difícil deixar ele de fora. Raiders 2-10 visita uma batalha dos piratas aqui, sei lá, tem algumas semelhanças aqui no escudo deles. Raiders 2-10, pior campanha aqui junto com a do Giants, e acho que tem outro time que tá 2-10, não, acho que o Carolina tá 3-9. Visita Tampa Bay 6-6, cara, o Tampa Bay chegando para roubar a vaga do Atlanta. Tampa Bay favorito por 6,5 pontos, escala em todo mundo do Tampa Bay. Então estamos falando do Baker, estamos falando do Mike Evans, estamos falando do Buck, até o Rashad White, se você não tiver opções, como eu não tenho na minha Liga Dynasty. Escalem os jogadores do Tampa Bay, que esse time tá ficando quente na hora certa, mesmo sem Chris Godwin, mesmo com Cade Otton, não tá jogando muito bem, então escala todo mundo que você puder. E no caso dos Raiders, Brock Bowers, Jacoby Myers, como a gente disse na semana passada, os dois foram muito bem contra o Kansas City, principalmente o Brock Bowers, que é um monstro na posição de tight end. Aqui o jogo mais desequilibrado da rodada, Carolina 3-9, embora esteja melhorando aí na margem, né, esteja melhorando nos últimos jogos, vai visitar a Filadélfia 10-2, ataque explosivo, defesa sensacional, não à toa o Philadelphia é favorito por 12,5 pontos, isso é um spread bem grande, então escale todo mundo, Saquon Barkley, Jalen Hurts, Devonta Smith se jogar, A.J. Brown, Dallas Goedert se jogar, então escala todo mundo, porque a defesa do Panthers, o Panthers tem melhorado, como eu disse, mas ainda é uma defesa que, assim, principalmente contra um ataque desses, e eu coloquei ninguém aqui pro Panthers, porque é um matchup muito complicado, provavelmente desde o começo o Eagles vai abrir uma grande vantagem, então fica difícil para os running backs. O Bryce Young tem encontrado seus wide receivers, até o Adam Thielen, veterano, teve um jogo bom, mas se eu pudesse evitar, eu evitaria nesse matchup extremamente desfavorável. Aí no jogo aqui de dois times com campanha muito ruim, da AFC Sul, os Jaguars 2-10 visitam os Titans 3-9. Titans favoritos por 4 pontos. Aqui um jogo meio deprê, o Trevor Lawrence entrou no injured reserve por causa daquela concussão bem séria que ele sofreu no lance, inclusive o linebacker lá linebacker ou safety dos Texans foi suspenso, acho que por 3 jogos. Então assim, eu não vejo, com o Mac Jones, né, que vai jogar, eu não vejo muito potencial aqui no ataque do Jacksonville. De novo, eu vou escalar o Travis Etienne, porque eu não tenho opção na liga de Itacuja. E no caso do Titans, eu coloquei de brincadeira aqui todo mundo, porque não é um ataque mais brilhante do mundo, né? Mas se você tem Will Levis numa liga super flex, o Ikine lá, o Westbrook Ikine, o cara tem 20 recepções e 8 touchdowns, uma coisa maluca. Ele pode ser um jogador de alto upside aqui nesse matchup. O próprio Tony Pollard, eu coloquei todo mundo com muitas ressalvas aqui, porque o matchup é positivo para Titans, que joga em casa e tem um time um pouquinho melhor. Mas assim, não é com a maior confiança do mundo, tá? Mas é um jogo que o Titans, em tese, deveria vencer, principalmente pela ausência do Trevor Lawrence. Jogo de divisão, outro jogo de divisão aqui, Jets visitando Miami, Jets 3-9, Miami 5-7, muito difícil Miami se classificar, mas vem numa tendência positiva, melhorando nessas últimas rodadas. Miami favorito por 6 pontos. Breece Hall e Davante Adams seriam as melhores quentinhas aqui, embora o Aaron Rodgers esteja irreconhecível, né? Um esboço do que já foi, infelizmente. Vamos ver se ele consegue ter um bom jogo. Então, Breece Hall e Davante Adams. E no Miami Dolphins, todo mundo mesmo. É o Tua, é o Davon Chen, é o Jonnu Smith. Vamos arriscar o Jalen Waddle, se você tiver. Tyreek Hill, se você tiver. Acho que é um time que está buscando aí numa classificação, jogando em casa, jogando no calor, que eles tanto valorizam, contra o Jets, que é um time que já está eliminado, meio moribundo. Pô, demos uma olhinha aqui na galera, no Davante Adams, no Aaron Rodgers, demitimos o técnico, demitimos sei lá mais quem, o coordenador. Então, um jogo que, assim, o momentum de Miami é muito melhor, isso deveria se traduzir em produção de fantasy. E aí, outro jogo super interessante, Buffalo Bills e LA Rams. Buffalo Bills 10-2, visita LA Rams 6-6.
Buffalo favorito por -5. Acho que os principais jogadores de fantasy, como sempre, Josh Allen e James Cook, o irmão do Dalvin Cook, que tem sido um dos grandes valores aí de running back nessa temporada e ajudou muito esse ataque do Buffalo a melhorar, mesmo sem wide receivers tão de tanto pedigree. E os jogadores que eu mais recomendaria aqui do LA Rams são os wide receivers. Cooper Kupp e Pucanacua. André, seu gênio, eu não preciso de você para me falar que é para escalar eles. De fato, não precisa, mas estamos aqui falando desse jogo. Acho que são os jogadores de mais upside. E esse jogo aqui é bem importante, porque, como eu disse, o Cardinals e o Seattle se enfrentam nessa rodada. Se o Seattle ganhar, ele vai, acho que, para 8 vitórias. E aqui, se o Buffalo ganhar do Rams, o Rams já fica um pouco bem mais difícil, na verdade, de alcançar o Seattle. Enfim, pode ter implicações importantes para a NFC Oeste, que ainda está muito aberta. Então, pessoal, esse foi o Detonado da semana 14. Espero que vocês gostem, deixem seu like, sigam o canal, mandem feedbacks. O Fantasy aqui, de novo, não é sobre acertar tudo ou errar tudo, é sobre balancear as probabilidades, olhar alguns números e dar risada depois dos erros e acertos. Então, ótima semana aí de NFL para todo mundo e nos vemos na semana que vem.